Amo séries adverte. Este vídeo é todo trabalhado no spoiler. Contei cenas da série inteira. É muito spoiler mesmo. Cuidado. Olá, galera do Amo Séries! No início do mês estrearam 2 temporadas de séries protagonizadas por mulheres que ousam querer mais. Em um mundo dominado por homens, elas que são super corajosas colocam o pé na porta para abrir espaço e se tornarem protagonistas de suas próprias histórias. Com vocês, Glow e As Telefonistas. Para começar, a gente já falou de Glow aqui no canal no vídeo de séries baseadas em fatos reais. E essa é uma série inspirada em um programa que foi sucesso nos anos 80, considerado como a primeira liga de luta livre só de mulheres, desafiando muito os padrões da época. É importante dizer que as personagens da série não são exatamente as lutadoras reais, elas foram romantizadas e algumas personagens são uma mistura das personalidades delas. E a gente também já falou de As Telefonistas aqui no canal no vídeo sobre séries para maratonar em espanhol. Ambientada em Madrid nos anos 20, a história tem como pano de fundo o avanço da tecnologia das comunicações e a ascensão da profissão de telefonista, que foi muito importante para um marco histórico mundial, a primeira ligação feita entre países de continentes diferentes. Era uma época em que as mulheres na Espanha estavam começando a conquistar o seu espaço como trabalhadoras. Muitas haviam sido criadas culturalmente para depender da figura masculina do pai enquanto solteiras e do marido depois de casadas. O bacana de ver essas duas séries em perspectiva é perceber as jornadas de empoderamento dessas mulheres. Coge tus cosas y ven conmigo ahora mismo. Não tenho que ir a nenhum sítio. A começar pela Ruth em Glow, que é atriz e na primeira cena da série está arrasando em um teste de elenco. Até que dizem que ela estava lendo as falas do personagem masculino. As suas falas eram, na verdade, menos do que 2 linhas no roteiro no papel de secretária. You're reading the man's part. Oh, God. Já a abertura de As Telefonistas é um monólogo de Alba sobre como é difícil viver em uma sociedade que cobra que as mulheres se dediquem, antes de tudo, às tarefas domésticas e aos maridos. Porque para la sociedad las mujeres solo éramos amas de casa, madres, esposas. No teníamos derecho a tener sueños ni ambiciones. Apesar de ter muitas inseguranças, a Ruth pisa pela primeira vez no ringue determinada a conseguir seu papel e a fazer daquela performance o melhor de seus trabalhos. Ao longo da primeira temporada, vemos que se encontrar no mundo do wrestling fica um pouco difícil quando a Debbie, sua ex-melhor amiga, entra pro grupo como a estrela do programa. Só que a Ruth é muito dedicada e talentosa e encontra seu papel no ringue ao final da temporada, tornando-se Zoya, a arqui-inimiga soviética de Liberty Bell, a heroína americana e, claro, personagem de Debbie no ringue. Ela ainda descobre que pode ser muito mais do que uma lutadora, porque se já demonstrava ótimas ideias na criação da própria personagem, ela se mostra muito mais criativa como diretora. No decorrer da série, essas mulheres têm que lidar com comentários machistas e passar por humilhações para ter o mínimo de atenção e consideração. Mas elas abusam de muita inteligência e desenvoltura para contornar essas situações, mostrando que conseguem se adaptar e mandar muito bem em qualquer ambiente. Okay, I know why you boo. Because so many cash register. Bad your tongue, you never get to stand in line. Além dos conflitos de Ruth, vemos Debbie voltando aos poucos para sua carreira. Ela abandonou o sonho de ser atriz de Hollywood para se casar e ser mãe, foi traída pelo marido e está batalhando para reconquistar a confiança em si mesma e conseguir conciliar a vida de atriz com a de mãe. Na segunda temporada, ela se torna uma das produtoras executivas do programa. Carmen veio de uma família de lutadores, vivia ouvindo do pai que não servia para aquilo, que tinha que arranjar um bom casamento e tirar o wrestling da cabeça. Mas ela bateu o pé para seguir a carreira e se tornar a fabulosa Machu Picchu. Não é um caminho fácil, porque logo na primeira luta ela ficou tão nervosa que isso a paralisou e ela não lutou. Mas depois recuperou a confiança e se tornou uma das treinadoras na segunda temporada. Afinal, experiência é o que não falta, né? This week is gonna be impossible. Everything is gonna be hard. You guys might not even be able to walk by the end of all of this. But our wrestling is gonna be great. Who's ready to do this? Cherry entrou de cabeça em Glow, tornando-se treinadora das outras garotas para tirar o melhor proveito do projeto e impulsionar sua carreira e de todas as outras, sobre a máxima de que as garotas deviam se ajudar para fazer aquilo acontecer. Come on! Pick it up! Y'all shouldn't be this out of shape! Em uma cena, quando o marido de Debbie chega ao ringue, ela deixa de lutar para ter uma discussão com ele, que não sabia que aquele era o seu emprego. O
público começa a se tornar hostil por não ter uma luta naquele momento, mas acontece uma reviravolta quando todas elas começam a cantar uma música feita por Rona, que é conhecida por gostar de inventar essas músicas. Todas cantam e o público também. O show chegou perto de ser cancelado porque o produtor Bash não tinha mais dinheiro. Foram as lutadoras responsáveis por fazer com que continuasse. O Bash sugeriu uma ideia bizarra delas fingirem que são ex-viciadas em drogas para que os ricos doassem dinheiro. These women struggle to use their bodies and learn something new, and we did. And it's a better feeling than drugs. Crack, specifically. E as meninas ainda fazem um lava-carros de sucesso, tudo pra confirmar que, gente, são elas que fazem acontecer. Some things are worth fighting for. Let me out. Just, I can't take it. Seriously. I'm taking the stairs. Assim como em Glow, na série As Telefonistas, as mulheres são subjugadas e sempre tem um homem diferente dizendo que elas não podem chegar onde querem, que elas têm que se contentar com o lugar onde estão e isso basta. Só que todas as 4 protagonistas dizem não a esse cenário, cada uma à sua maneira e no seu ritmo, se ajudando e se fortalecendo juntas. Alba troca de identidade e se torna Lídia Aguilar, ainda sofrendo chantagens e ameaças à sua liberdade. Ela é muito ambiciosa e quer se distanciar dessa sociedade, mas para isso existem preços muito altos e isso fica ainda mais evidente depois de ver sua amiga morrer tentando escapar de um relacionamento. Ángeles tem um dos maiores arcos da série desde que foi apresentada como uma esposa submissa, sofrendo muitos tipos de agressão até romper com essa relação abusiva de uma forma muito traumática. Marga chega de uma cidade do interior da Espanha e, apesar de ter muitos medos no início, encara todas as dificuldades da nova jornada como telefonista em Madrid. Sua avó lhe dá um incentivo para pensar nela e não apenas viver com a família. Ela amadurece muito nessa nova fase e se torna um pilar fundamental no grupo de amigas. E temos ainda a Carlota, dona de um espírito livre que quer ser independente, é ativista e tem um conflito muito forte com seu pai, um homem super conservador, coronel do exército, que acredita que a filha não precisa de um emprego, mas sim de um bom marido. Infelizmente, a gente está acostumado a ver esse tipo de situação, né? Ele agride, expulsa a filha de casa e ela consegue dar a volta por cima e continuar correndo atrás de sua carreira profissional. E mais tarde de seu ativismo pela liberdade sexual e pelos direitos das mulheres. Hay 2 maneras de ver la vida. Puedes ver el lado negativo, ponerte a llorar, protestar, o puedes ver el lado divertido, disfrutar, sonreír y tirar hacia adelante. Y ese es el que he elegido yo. Todo en la vida tiene algo bueno. Hasta Madrid. Ela e Sara, a chefe das telefonistas, vão descobrindo coisas juntas, se apoiando, se envolvendo cada vez mais na luta por seus direitos. Carlota busca entender sua sexualidade enquanto Sara se sente desconfortável no próprio corpo, buscando ajuda psiquiátrica. A clínica a interna à força, desrespeitando suas questões e tratando a transexualidade como doença. Carlota se compromete a tirá-la de lá e com a ajuda das amigas, isso acontece. Por eso debíamos comportarnos como cualquier manada que lucha unida por sobrevivir. Sin tener en cuenta las razones que empujaban a cada una a superar los distintos peligros que nos acechaban. Mas, como todas as amigas se tornaram amigas e se juntaram? Lídia, Ángeles, Carlota e Marga se conhecem no primeiro dia de entrevistas para as novas telefonistas da companhia e vão construindo uma amizade forte dentro e fora do trabalho. As suas histórias pessoais se cruzam em diversos momentos durante a série e elas precisam uma da outra para enfrentar problemas que são muito difíceis de encarar sozinhas. E há muita luta. Mesmo que tenha entrado na empresa por chantagem, Lídia encontrou um trabalho que realmente gosta e está disposta a lutar por ele. Isso se reflete quando ela rouba o projeto Rotary 7, de automatização do serviço telefônico, que dispensaria o cargo das telefonistas, tirando o emprego dela e das suas amigas. A própria permanência no cargo de telefonista passa a ser uma questão de disputa e elas só conquistam melhores condições trabalhistas depois de se organizarem em greve. Além disso, Lídia só consegue apresentar seu projeto de cabines telefônicas publicamente depois de muita briga para provar que era um projeto dela. E ela baseia seu discurso na própria vivência de ter perdido um grande amor na juventude porque não tinha nenhum telefone público pelo qual ela poderia procurá-lo.
Carlota, por sua vez, precisa resistir bastante à própria família para assumir sua sexualidade e continuar sendo quem é, cada vez mais engajada socialmente com as questões das mulheres. Em uma festa no lugar em que Marg estava hospedada, Carlota se vê confrontada por defender o voto feminino, sendo chamada de republicana e sufragista. Na discussão, um homem diz que seria um problema as mulheres votarem, já que iriam seguir as orientações do marido ou da igreja. Yo no he dicho novia, no te equivoques, yo soy libre, y si ahora te vas a meter con el voto femenino... Lo que yo digo es que la mujer si vota nos perjudica, porque la mayoría son o amas de casa o mujeres de fe, entonces votaría lo que dijeran o el hombre o el párroco. Entonces el problema es que dependan de ellos. Pues parece una reunión sindical. Só que Carlota, afiada, diz que o problema não está no direito do voto da mulher, mas sim na dependência da qual elas são submetidas dentro dessa sociedade. Nesse sentido, vale fazer o gancho da personagem de Ángeles. Ela vive um relacionamento abusivo com o marido Mário, que quer fazer ela largar o trabalho logo que ele consegue um aumento, além de constrangê-la publicamente com sua postura possessiva em relação a ela. Ángeles ainda precisa lidar com uma gravidez inesperada e descoberta no pior momento de seu casamento e não aceita a sugestão de aborto. Só que as suas atitudes seguintes nos permitem fazer o questionamento. A Ángeles realmente não concorda com o aborto? Ou, assim como muitas pessoas, foi criada em uma sociedade que a levou a acreditar que essa opção é errada? Afinal, quando a Lídia sugere essa providência, a Ángeles não explica bem o motivo para rejeitar essa opção. Entretanto, repleta de conflitos, ela confessa que não resistiu o suficiente na hora de apanhar do marido, porque dessa forma sabia que teria um aborto espontâneo. Isso coloca em evidência as escolhas dolorosas e descabidas que as mulheres precisam fazer diariamente. Depois da tentativa falha de fuga com a filha e uma lei espanhola que não permite divórcios a não ser que um dos cônjuges tenha falecido, Ángeles se vê em uma situação de vida e morte na briga pela própria liberdade. Ele não para de agredi-la e mesmo que peça ajuda, a lei não está do lado dela. Exausta, ela começa a envenenar o marido, que quando descobre, a arrasta para fora da festa de Ano Novo da companhia telefônica, e só não acontece coisa pior porque as amigas tentam parar o Mário antes que algo aconteça. Só que para impedir que ele enforcasse Lídia, Ángeles acerta a cabeça do marido, que morre. A escasos minutos de comenzar el año, lejos quedaban ya las promesas de alejarme de ese oscuro mundo al que había pertenecido. El desafío ahora sería mayor. Y las 4 lucharíamos unidas por sortear nuestro destino. Esse acontecimento assombra as garotas por toda a temporada e a personagem de Ángeles carrega uma virada impressionante, tomando decisões cada vez mais arriscadas para sobreviver. Será suyo si le dice a la policía que vio otra mujer. Solo quiero una segunda oportunidad. E usted pode ter a suya se acepta esse dinheiro. Que situações muito difíceis, né? E antes de terminar, vamos falar um pouquinho do que veio nas temporadas que acabaram de estrear. A terceira temporada de Glow tem um cenário totalmente novo. Depois de serem enganadas por um contrato que elas assinaram sem ler, elas parecem ter conseguido seguir com o show não mais televisionado, mas como um novo espetáculo em Vegas. Então, o que será que vai vir daí? A nova temporada de As Telefonistas se passa em 1931, época de importantes mudanças ocorridas na Espanha, queda da monarquia e a implementação de uma república. Mais uma vez, o tema da igualdade de direitos e da liberdade das mulheres está muito presente, porque, né, a luta continua. E aí, você já assistiu as novas temporadas? Gostou do vídeo? Comenta aqui pra mim tudo o que você achou. E aproveita e dá uma olhada nesse vídeo que acabou de sair aqui. E confere esse aqui também, que eu aposto que você vai gostar. E por fim, se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram, @amoséries, assim você fica por dentro de tudo que rola no universo das séries. Até o próximo vídeo!